1 Coríntios, capítulo 11, gente. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11 é a nossa aula de hoje. A gente terminou o capítulo 10 semana passada, justamente com o primeiro versículo do capítulo 11, né? Que para mim ele é uma continuação do capítulo 10. O capítulo 11 para mim deveria começar no versículo 2, mas separaram ali, né? E a gente leu o primeiro versículo do capítulo 11 semana passada. Mas a gente lê ele novamente e dá continuidade. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 16, e depois a gente, então, vai do 17 até o final. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapado. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos: é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido lhe foi dado como manto. Mas, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então, nós vamos até aqui, depois a gente continua a segunda parte. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1, a gente acabou de ler, que fala sobre essa questão. A minha Bíblia, a NVI, traz um título assim: Instruções sobre a adoração. Aí você fala para mim assim: como assim, Elisângela? O título da leitura da sua Bíblia fala que esse texto que a gente acabou de ler fala sobre adoração? Mas está falando sobre a mulher, está falando sobre o homem, está falando sobre cabeça, está falando sobre cabelo, está falando sobre sinal, está falando de tantas outras coisas, menos daquilo que eu imagino como adoração. E aí, então, é por isso que a gente precisa entender o contexto do que está sendo escrito, o porquê está sendo escrito, e então para que Paulo está aplicando esse ensino, essa correção, na verdade, de ensino à igreja de Corinto. Então a gente precisa olhar para o todo, a gente não pode olhar sempre para a passagem central ou para um versículo específico ou para alguns versículos isolados. A gente tem falado muito isso aqui nas aulas, ao longo de todos esses cursos que a gente tem ministrado. Eu tenho falado para vocês que o mais importante dentro da palavra de Deus é nós entendermos o contexto do que está sendo dito e por que Paulo então está corrigindo ou falando sobre esse texto. Bom, ele começa falando a respeito de elogiar, né, os irmãos ali de Corinto. O versículo 2 fala sobre isso, né? Sobre ele elogiar, porque em tudo eles se lembram das tradições. E aqui tradições não tem a ver com como se eu dissesse assim:
uma doutrina humana, né? Mas ele está falando de tradições no sentido de ensinos doutrinários ou ensinos da palavra de Deus. Isso são as tradições. É como se de pai para filho a palavra de Deus estivesse sendo passada. Então Paulo está dizendo: eu me alegro com vocês porque vocês têm olhado para as tradições, para aquilo que eu ensinei para vocês, para aquilo que eu tenho falado para vocês, para aquilo que os outros apóstolos têm falado também, os outros discípulos têm falado, e vocês têm seguido aquilo que nós temos dito, as tradições da palavra de Deus, né? Isso que ele diz assim, no original essa palavra quer dizer como se ele estivesse falando o Antigo Testamento passado de pai para filho, o Antigo Testamento sendo passado como fundamento para a igreja crescer, fundamentos para que a gente possa se alimentar de um alimento bom, que é a palavra de Deus. É disso que ele está falando. Está falando de tradição humana, não. Está falando de tradição segundo a palavra. Então ele se alegra e elogia os irmãos de Corinto. Mas em seguida ele começa falando sobre esse assunto de quem é a cabeça de quem. E aí eu queria que você fizesse aí essa anotação só para que durante aqui a nossa explicação você conseguisse visualizar melhor. Então você coloca assim, a mulher, a cabeça é o homem. Então, se você quiser colocar, né, uma seta, coloque de alguma maneira que você identifique aí. Ou vice-versa, né? O homem é a cabeça da mulher. Fica mais fácil. Coloca o homem primeiro. Homem, cabeça da mulher. Aí embaixo você coloca. Ele começa dizendo, né? A cabeça de todo homem, né? Cristo, a cabeça do homem. Até se você conseguir colocar acima do que você colocou, né? Porque ele começa com Cristo. Cristo, a cabeça de todo homem, ok? Em seguida, o homem, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo, ok? Então, ele coloca esses três personagens e ele coloca quem é a cabeça de quem. Então, Paulo começa a nos explicar a respeito de um assunto que vai justamente nos mostrar como é o entendimento, ou como é que a Bíblia nos diz para adorarmos, para entendermos o que Deus está fazendo no nosso meio como igreja. Então ele coloca aí para nós isso. Então versículo 3 ele começa dizendo assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Então ele começa dizendo sobre essa questão de ser o cabeça. Quando Paulo começa exemplificando sobre isso, ele está trazendo referência a respeito do corpo de Cristo, que é o que ele vai entrar em seguida. Só vou falar aqui para a gente já entender. Então, quando a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo, ele fala de toda a igreja. Nós todos, homens, mulheres, crianças, judeus, gentios, qualquer pessoa que esteja inserida, né, na igreja, que tenha crido no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se torna corpo de Cristo, tá? Então, independente do sexo, feminino, masculino, não importa. Todos nós somos o corpo, um só corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça desse corpo, ok? Então, a gente tem esse entendimento já. Então, isso fala, quando essa palavra é dita, quando esse versículo é citado, está falando sobre autoridade. Quem é autoridade sobre a igreja? Quem é autoridade sobre as nossas vidas? Quem dirige a igreja? Né? Quem é esse cérebro pensante? Quem é essa mente poderosa que está sobre o corpo de Cristo, né? Que é toda a igreja? O Senhor Jesus, ele é a cabeça da igreja, né? A cabeça do corpo é Cristo, ok? Então, aqui quando Paulo entra nesse assunto, nada mais é novamente do que ele está falando sobre autoridade. Então, Paulo não está falando sobre machismo, Paulo não está falando sobre autoritarismo, Paulo não está falando sobre mulher ser menos do que o homem, não está sendo dito nada disso aqui. E queira quem quiser interpretar dessa forma, está querendo puxar a sardinha para o seu lado. Esse que é o grande problema de algumas interpretações bíblicas. Quando a pessoa quer pegar um fundamento bíblico e transformar numa doutrina humana, ele consegue pegar
um texto como esse de 1 Coríntios capítulo 11 e fazer a doutrina que ele quiser a respeito da mulher entrar num modelo de submissão que não é o que a Bíblia está dizendo para nós aqui, ok? Ele está falando sobre níveis de autoridade no corpo de Cristo. Então é isso que a gente precisa entender, isso que Paulo está falando aqui. Então, quando eu coloquei para vocês, que vocês colocassem, né? Cristo, a cabeça de todo homem. O homem, a cabeça de toda mulher, né? E Deus, a cabeça de Cristo. Fala sobre autoridade, hierarquia, níveis que Deus usa para se manifestar aqui na terra. Então, por que eu tô falando isso? Olha só o que ele diz no versículo 10, só para a gente já entender e eu volto lá em cima. Versículo 10. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Então, ele só fala sobre a mulher aqui, nesse versículo 10. Ele fala que por causa dos anjos é que a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a sua cabeça. O que está falando aqui? Está falando sobre essa questão de hierarquia espiritual no reino de Deus, no corpo de Cristo, na forma como Deus age. Então, a explicação de Paulo, a correção de Paulo tem a ver com a autoridade espiritual. E a gente vai entender isso. Mas por que Paulo está corrigindo a igreja de Corinto a respeito disso, irmãos? E por que ele vai falar sobre a cabeça coberta, descoberta, sobre o cabelo, sobre esse manto, sobre ter a cabeça coberta ou não descoberta? Vamos voltar para o tempo? Nós precisamos ir para a cidade de Corinto, nós precisamos ir para essa época em que eles estão vivendo aqui, nesse contexto de igreja. Paulo está escrevendo uma carta específica para uma região chamada Corinto, para os irmãos que estão congregando ali na cidade de Corinto. E essa carta iria passar pela mão de todos os irmãos ali e, na verdade, chegou muito mais longe, porque chegou até nós. Mas ele está corrigindo primariamente a igreja e o povo de Corinto. E assim como a carne, lembra que eu expliquei para vocês nas últimas 2 semanas que a carne, Paulo está falando sobre a carne, sobre o alimento sacrificado a ídolos, porque a cultura daquela época fazia com que, pela carne ser muito cara no mercado oficial, ela era vendida nos pátios dos templos de acordo com os sacrifícios ali que eram feitos nos templos. O que sobrava, o que eles queriam vender, eles vendiam como carne para o povo se alimentar. E ali era mais barato. E aí Paulo vem todo com o ensino que a gente já falou nas últimas 2 semanas a respeito disso. A respeito do cabelo, a respeito da mulher, não faz diferença. Mais uma vez, Paulo está falando sobre um contexto, sobre uma vida social, uma vida em sociedade que acontece ali em Corinto. Qual era essa situação, gente? Nós sabemos muito bem que o reino, né, grego, o reino romano, né, o Império Romano, o Império Grego, ele fala de muitos templos a deuses pagãos. Ele fala de muitos templos que eles levantavam para deuses específicos a respeito de vários assuntos para aquele tempo. E a cidade de Corinto não era diferente de outras cidades do Império Romano, que tinham muitos templos a deuses gregos, a deuses pagãos. E grande parte desses deuses aqui de Corinto especificamente, e também de outras regiões ali ao redor, era que existiam muitas mulheres que eram como se fossem sacerdotisas nesses templos. Elas serviam aos deuses ali adorados dentro dos templos. E essas mulheres, elas eram tidas como prostitutas cultuais, porque muitos dos templos ali no Império Romano e até no antepassado, que era o Império Grego, elas tinham inclusive relações sexuais dentro dos templos em adoração aos seus deuses. Então, muitas mulheres, dentro do contexto de Corinto e também do Império Romano, nos seus arredores, muitas mulheres tinham essa prática de ser prostitutas cultuais, mulheres que eram sacerdotisas, que serviam nesses templos como prostitutas cultuais, faziam sacrifícios a esses deuses através inclusive do sexo. E como é que se identificava uma mulher então ali na cidade de Corinto,
no seu contexto ali da cidade de Corinto, como é que eu sabia identificar quem era quem ali? Como é que eu sabia se uma mulher era uma sacerdotisa de algum templo ali de Corinto? Porque a cabeça dela geralmente era raspada. Então, quando ela se entregava no templo para ser uma sacerdotisa, geralmente ela tinha a cabeça raspada, ou geralmente ela tinha os cabelos bem mais curtos do que da maioria das mulheres quando o cabelo dela começava a crescer. Então, esse era o contexto natural e histórico da cidade de Corinto. Mulheres tinham o costume de raspar a sua cabeça ou de cortar o seu cabelo muito curto, porque essa era uma forma de mostrar quem elas eram na sociedade de Corinto no que diz respeito aos templos e no sentido dela ser uma sacerdotisa ali no templo de Corinto, ok? Então Paulo está agora trazendo o ensino para a igreja, para o corpo de Cristo ali na cidade de Corinto, onde eles estavam muito provavelmente tendo problemas com esse respeito, que é o que? As mulheres que já vinham desse contexto de adoração a outros deuses, nos templos pagãos, nos templos dos deuses, elas estavam se convertendo, elas vinham para o contexto do corpo de Cristo, para as reuniões do corpo de Cristo, dos irmãos ali nas casas, ou nas próprias sinagogas, se tivesse alguma sinagoga já com muitos judeus convertidos, ou nas reuniões de praça pública, onde quer que eles se reunissem como igreja, a igreja de Corinto estava passando por uma dificuldade a respeito de mulheres que tinham se convertido, que tinham saído desse contexto de paganismo, de adoração a outros deuses, e que elas tinham o cabelo muito curto por causa de serem, antes de se converterem, prostitutas cultuais, mas agora elas estavam inseridas dentro do corpo de Cristo. Elas eram cristãs, elas tinham se convertido a Jesus e elas estavam então no meio de mulheres judias, de mulheres gregas, de mulheres estrangeiras de outros lugares que não tinham essa prática. E então todo tipo de mulheres de contexto de vida e inclusive de tamanho de cabelo. Então nós tínhamos ali em Corinto, nesse momento, mulheres com todo tipo de comprimento de cabelo. E a maioria das mulheres que tinham o cabelo mais comprido, geralmente eram ou judias, né, ou mulheres de outros países que tinham talvez esse cabelo mais comprido, mas ali no contexto de Corinto e nos seus arredores, as que tinham o cabelo mais curto ou até a cabeça raspada eram mulheres que tinham se convertido, mas que antes da sua conversão eram prostitutas dentro desses templos dos deuses pagãos. Então nós temos esse contexto histórico num mesmo lugar, com mulheres de todo tipo, congregando juntas e mais. Como é que você pega uma mulher que está acostumada a viver uma vida livre, e aqui eu vou colocar o livre bem entre aspas, uma liberdade de culto a deuses gregos, ao paganismo, onde ela era tida como a toda poderosa, porque essas sacerdotisas, essas prostitutas cultuais, os sacerdotes, os homens, ou até as pessoas que iam lá para oferecer sacrifícios nesses templos, eles tinham essas mulheres como as mulheres mais belas, como as mulheres mais poderosas, como as mulheres mais que chamavam atenção. Muito provavelmente eram as moças mais belas da cidade que se entregavam para isso, para adorar esses deuses e para ser esse templo, né, de culto e de prostituição nesses templos. Então essas mulheres com certeza elas tinham um nível de insubmissão aos homens que agora o corpo de Cristo não podia acontecer. Essas mulheres tinham uma liberdade de falar, de se expressar nos seus templos pagãos, que agora dentro do contexto da igreja não poderia ser da mesma forma. Elas tinham uma vida, socialmente falando, muito mais livre ou muito mais largada, né, aberta do que muitas mulheres casadas, mulheres judias que estavam ali, né, também na cidade de Corinto, ou de outras nacionalidades ali. Então vamos imaginar agora um misto, né, de mulheres de todos os tipos e de todas as maneiras congregando num mesmo lugar. Paulo precisava pôr
um prumo, Paulo precisava pôr um parâmetro, Paulo precisava pôr uma régua de medir para que a coisa funcionasse da melhor forma possível. E aí ele entra com essa questão dos níveis de autoridade espiritual. Paulo não está falando sobre machismo, Paulo não está falando sobre o homem ser maior do que a mulher, tanto é que o próprio texto vai dizer que diante do Senhor nós somos todos iguais, porque é isso que é, né? Nós somos todos corpo de Cristo, mas num sentido espiritual e de autoridade espiritual, Deus fez da forma que Paulo coloca aqui, porque Paulo tira essa base justamente do Velho Testamento e mais precisamente do próprio Gênesis, mais precisamente do início de todas as coisas, onde Deus cria primeiro o homem, que é a sua imagem e semelhança. Então, quando Deus vai criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus cria então Adão, o primeiro homem, ok? Agora, quando Deus vai criar a mulher, ele não vira novamente para o barro e diz: façamos a mulher a nossa imagem e semelhança. Não é assim que Deus faz. Antes, ele pega, adormece Adão, quase que mata mesmo, né? A palavra ali para sono é como se fosse uma morte. Deus faz com que Adão morra ali naquele momento, vamos dizer assim, tenha um sono profundo, e ele faz uma cirurgia espiritual no corpo de Adão e tira então da costela de Adão uma parte e cria e forma a mulher que vai ser essa auxiliadora idônea do homem. Então por isso que Paulo está dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a mulher é a glória, é a imagem, vamos dizer assim, do homem. Então, o que Paulo está trazendo para nós é um entendimento, e para a igreja de Corinto principalmente, um entendimento de como foi o início de todas as coisas, para que essas mulheres da igreja de Corinto, elas compreendessem o nível espiritual a partir do momento da sua conversão. Ele precisava fazer com que esse corpo de Cristo, e principalmente as mulheres ali do contexto da cidade de Corinto e dos seus arredores, entendessem qual era agora a posição delas no reino de Deus. Como Deus enxerga essa questão de homem e mulher na terra. E Deus tem essa distinção, meus irmãos. É impossível olhar para a palavra de Deus e não entender isso, e não compreender isso. Ok? Quando algumas feministas ou quando alguns machistas mesmo, muitas vezes, homens e mulheres, cada um do seu lado, toma essas palavras e começa a dizer que a Bíblia, ela é ou machista demais, ou feminista demais, ou Y ou Z, que eu não entendo essas questões aí do feminismo e do machismo e nem quero entender. Eles tomam esse tipo de versículo dizendo que os homens que escreveram a Bíblia são extremamente machistas, olha, querendo que a mulher seja menor do que o homem. Não, nós estamos lidando aqui com coisas espirituais que Deus criou desde o princípio. A origem de todas as coisas é o homem, a figura masculina mesmo, o homem sendo formado à imagem e semelhança de Deus, surgindo do nada, Deus criando o homem do pó da terra e dando para ele a sua imagem e semelhança, a palavra fala, e em seguida, né, nós não sabemos quanto tempo, ele cria então esse ser maravilhoso que é a mulher, mas vinda do homem e não mais dele mesmo. Deus agora começa a sua criação da mulher a partir do ser que ele já havia criado, que era o homem. Então a mulher sai do próprio homem. Mas a palavra está dizendo aqui para nós que nós não devemos desprezar nenhuma coisa nem outra. Nós vamos entender um pouco melhor, mas eu vou voltar aqui para o início. Vamos voltar para o texto e agora a gente vai destrinchar isso que Paulo está falando. Eu dei o contexto, eu dei a história, eu dei o pano de fundo para vocês entenderem por que Paulo está falando isso. Versículo 3 novamente. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Vamos parar aqui. Quando Paulo está falando sobre a questão da oração
e da profecia, de estar profetizando com a cabeça coberta ou descoberta, gente, entendam algo aqui, vocês precisam compreender esse ensino para que tudo faça sentido. Se eu não entender isso, eu não consigo entender o sentido do ensino. Paulo está falando de cabeça como autoridade espiritual, não como uma cabeça física, não como algo, uma coisa sobre a outra, mas ele está falando sobre hierarquia espiritual. O reino espiritual, anjos e demônios, o reino de Deus, ele é baseado em hierarquias espirituais. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da igreja. Agora vamos passar para os homens. O homem, o cabeça de toda mulher, e a mulher como esse instrumento que Deus tem para gerar mais filhos e mais filhos e mais filhos para Deus. Então, a gente tem níveis de hierarquia, espiritualmente falando. É disso que Paulo está falando. Cabeça aqui tem a ver com autoridade espiritual. Por isso, Cristo é o cabeça da igreja, é a autoridade espiritual sobre a igreja. A obediência de anjos e demônios só são dadas diante de autoridade espiritual. Se alguém está fora desses princípios, é onde infelizmente as pessoas são atacadas, elas são muitas vezes têm falta do poder de Deus sobre a sua vida, porque elas não estão debaixo dessa hierarquia espiritual, e a gente vai entender um pouquinho mais. Então Paulo começa dizendo sobre esses níveis, e aí ele fala que para o homem orar com a cabeça coberta, ele vai estar desonrando a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem, gente? Que eu mandei vocês escreverem aí. Quem é a cabeça do homem? Não é Cristo? Jesus. Cristo, ok? Jesus Cristo. Então, o cabeça do homem é Cristo. Quando o homem ora com a cabeça coberta, ok? Ele ora desonrando, né? Ele fala assim, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, ele desonra a sua cabeça. Então, quando o homem, a figura do homem, ora cobrindo a sua cabeça com algo que não é Cristo que está sobre a sua cabeça, ele está desonrando quem? A sua cabeça. E quem é a cabeça do homem? Cristo. Então, o que Paulo está dizendo assim, você homem, vocês homens de Corinto, vocês homens aqui na nossa aula, todas as vezes que existe alguma autoridade espiritual sobre a sua cabeça, que não seja Cristo, quando você põe alguém ou uma mulher ou outras pessoas acima da sua cabeça como autoridade espiritual, que não seja Cristo, você está desonrando a sua cabeça. E quem é a sua cabeça? Cristo. Então o que Paulo já começa dizendo para nós aqui é: homens, vocês não precisam ter cobertura espiritual a não ser Cristo sobre vocês. Então Paulo já traz esse grande ensino para os homens. Então a autoridade espiritual sobre o homem é Cristo. E aí nós estamos falando sobre principalmente liderança, alguém que está na frente de algo, ok? Mas sobre todo homem, porque ele está justamente falando sobre essa questão de hierarquia espiritual. Sobre todos os homens que são imagem e semelhança de Deus, a única coisa que precisa estar sobre a cabeça de vocês é Cristo, que é a cabeça de vocês. Então, mais nada e mais ninguém precisa estar sobre a cabeça de vocês, homens, espiritualmente falando. Agora ele continua dizendo o contrário. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Quem é a cabeça da mulher, gente? O homem. O homem. Então aqui ele inverte. Olha o trocadilho de novo de Paulo ensinando para nós. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Então, toda mulher que toma a frente, toma o lugar de um homem diante de uma congregação, ou diante de um outro homem, ou diante de pessoas,
toda mulher que se coloca acima de um homem, ou acima de Cristo, ou acima de Deus, ela está desonrando a sua cabeça. E quem é a cabeça da mulher? O homem. Então, todas as vezes que uma mulher se acha com um nível de autoridade maior do que de um homem, ela está desonrando os homens. Ela está desonrando o seu próprio marido, na verdade. Paulo vai falar um pouco disso pra gente também aqui. Então, a mulher precisa saber que no nível espiritual, gente, entenda isso. Eu tô falando de níveis espirituais. No reino do espírito existe um entendimento, existe uma visão a respeito de autoridade. Quem é autoridade sobre quem? Então, um homem jamais deve colocar outra coisa sobre a sua cabeça que não Cristo. Em contrapartida, uma mulher jamais pode se achar na autoridade de estar sobre qualquer homem ou sobre qualquer pessoa que não esteja, na verdade, debaixo da sua submissão. Aliás, a mulher não tem esse nível de autoridade no reino do Espírito. Ela tem que estar sempre debaixo da sua cabeça, que é o homem, espiritualmente falando, ok? E aí ele continua dizendo: e a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Então a mulher precisa ter o seu cabeça acima dela. Ela precisa ter essa cabeça sobre a sua vida, que é o homem. Pois é como se estivesse rapada. Entende que Paulo já coloca para nós aqui que uma mulher que não tem o seu cabeça sobre ela é exatamente como uma mulher com o cabelo rapado. Por que Paulo está falando sobre o cabelo raspado, gente? Porque ele está falando sobre mulheres que se entregavam à prostituição dentro dos templos desses deuses pagãos. Ele está ensinando essas mulheres como é que elas devem se portar a partir de agora. Então, uma mulher ali, naquele contexto de igreja, ou mesmo nos dias de hoje, que vem de um contexto onde ela é autoridade sobre... Peraí, Ju, segura aí que eu respondo pra você, segura aí. Quando a gente entende que o contexto que Paulo está falando ali eram de mulheres totalmente libertinas, né, com um grande nível de libertinagem, que elas faziam e aconteciam, e pode ser, esse contexto eu não posso afirmar, mas pode ser que as mulheres, dentro dos seus casamentos, essas mulheres aqui que tinham a sua vida entregue aos templos, muitas delas nem casadas eram, não podiam ser casadas, porque elas serviam inteiramente aos templos, se prostituíam lá com todo tipo de homem, fazendo os cultos lá para as divindades através do sexo, ou tinha outras que provavelmente eram até casadas, mas continuavam com essas práticas pagãs. Então Paulo está trazendo uma correção para essa prática para as mulheres, de que elas deveriam entender que a palavra de Deus traz ensino de hierárquico, de níveis espirituais sobre a vida de uma mulher. Então ele está dizendo que se ela... Segura aí, gente, as perguntas que eu queria que vocês fizessem no áudio para eu conseguir entender o que vocês estão querendo perguntar. Senão eu vou me perder lá no chat. Segura aí. Eu vou só explicar e vou abrir para vocês falarem. Se uma mulher ela não tivesse esse entendimento a respeito de que ela tinha uma cabeça sobre ela a partir do momento que ela havia se convertido, essas mulheres precisavam entender o lugar delas no reino de Deus, era onde começava a verdadeira bagunça dentro do corpo de Cristo. Porque muito provavelmente tinha mulheres que queriam tomar a palavra, tinha mulheres que queriam tomar o lugar dos homens, tinha mulheres que queriam ser do jeito que elas queriam ser, fazer o que elas queriam fazer, no momento que elas quisessem fazer dentro da igreja, do corpo de Cristo. E é disso que Paulo está falando. Precisa ter um nível de autoridade espiritual sobre cada pessoa, e assim o corpo de Cristo, ele então funciona muito bem. Se essas mulheres que tinham esse entendimento de que elas já tinham uma liberdade antes de Cristo, agora elas precisavam ser submissas espiritualmente aos seus maridos ou aos homens que eram autoridades sobre a igreja, porque Deus instituiu dessa forma, e assim o corpo de Cristo funcionaria muito bem. Vou só terminar aqui o texto, um pedacinho, e a gente já vai abrir para vocês perguntarem aí. Olha só o que ele diz, no versículo 8.
Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. Então, ele está falando sobre essa mulher que não quer ser submissa à sua cabeça, que é o homem, então que ela fique com a cabeça raspada, que ela se mostre como qualquer prostituta cultual. Então ela tem que ser vista dentro do corpo de Cristo como alguém que está desonrando a figura do homem como autoridade espiritual. Então, você quer fazer do seu jeito? Então já raspa a sua cabeça mesmo, tira aí, né, o nível de autoridade que você tem, e aí você vai poder fazer o que você bem entender da sua vida, mas não dentro do contexto do corpo de Cristo. Eu já quero que vocês perguntem, só pra gente não passar pra frente no assunto e já tirarem as dúvidas. Vamos lá, Ju e... cadê? Ju e a Alessandra não, e a Débora. Ju primeiro. Eli, aí a hora que você fala que a cabeça do homem é Cristo, e no caso da autoridade do pastor, a autoridade espiritual sobre a vida do homem. Você fala no contexto eclesiástico, é isso? Mas você está falando que o cabeça do pastor é Cristo, e aí você entra no contexto da mulher dentro desse contexto aí, como pastora, ou você está perguntando só do homem? Me fala aí o que... Não, só do homem, no caso, que há. Sim. O Cristo, que é o cabeça do homem. Mas o pastor não tem autoridade espiritual sobre a vida dele, aí ficou um pouco confuso. Vamos voltar. Que o pastor esteja acima de Cristo, entendeu? Tá. Então faz a pergunta de novo. Eu quero entender o que você está querendo saber sobre o pastor. Vamos lá. Pergunta de novo, para eu conseguir compreender tua pergunta. Quando você fala que acima do homem a única autoridade é Cristo, aonde entra o pastor nisso? Então, mas sobre as ovelhas... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, era isso que eu queria entender. É o pastor mesmo. Porque na verdade, o pastor homem, né? Ele tem nitidamente Cristo sobre ele no sentido de autoridade espiritual. Então ele deve a sua vida como autoridade a Cristo. Isso é fato. Ele tem que estar submisso a Cristo naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele vai ministrar, naquilo que ele vai aconselhar. Ele precisa buscar sempre essa autoridade espiritual em Cristo, assim como qualquer outro homem, Ju. Então, na verdade, quando se fala de nível espiritual, não muda o cargo eclesiástico. Acho que era isso que você queria perguntar, né? Não muda, ok? A Bíblia, ela não faz distinção, e quando a gente chegar lá em Efésios, nós vamos falar sobre isso de novo, mas assim, no que diz respeito à autoridade espiritual, não tem nada a ver com cargo eclesiástico. Porque, na verdade, os cargos eclesiásticos que a gente conhece hoje, como pastor, presbítero, diácono, evangelista, todos esses, na verdade, são simplesmente títulos que foram dados para homens e mulheres dentro da igreja para uma melhor organização dos cultos da própria igreja num todo, ok? Mas no que diz respeito à autoridade espiritual, o ensino fundamental está aqui em 1 Coríntios 11. Paulo está dizendo para nós como é que os anjos e demônios, é isso que ele está falando, olham para a terra. Então, quando anjos e demônios olham para a terra, eles estão analisando quem é que está sobre quem e quem é que está obedecendo essa hierarquia espiritual ou não. É disso que Paulo está ensinando, é sobre isso que Paulo está falando. Até porque o contexto da igreja local de Corinto pode ser que eles nem tivessem ainda pastores no sentido que a gente entende hoje. Eles tinham homens como se fossem presbíteros, né? Que o significado de presbítero é aquele que ensina, é aquele que é mestre, né? Aquele que consegue ensinar o corpo de Cristo. Então, muito provavelmente, eles tinham presbíteros e diáconos, né? Que são aqueles que serviam as mesas. Então, era o que eles tinham naquele momento. E Paulo está ensinando, então, para esses irmãos qual era o lugar de hierarquia como um todo, homens e mulheres, qual era o lugar de cada um dentro de um nível espiritual. Então, Deus, na sua maneira de criar o homem e a mulher, ele deu esse nível de hierarquia. Então, se a mulher não quer se submeter à autoridade espiritual de um homem, então que ela já deve se entregar justamente a essas práticas pagãs
de que ela deve viver a vida dela como ela bem entender. É isso que Paulo está falando. Você não quer se submeter à autoridade espiritual de um homem? Então raspa a sua cabeça. Se mostre como uma prostituta cultual. Se mostre como uma prostituta no meio da igreja. Porque se você não quer obedecer, então você já está como uma delas. Como essas mulheres que já estão se oferecendo a outros deuses e tudo mais. Então, Paulo está trazendo esse ensino a respeito de autoridade espiritual acima de homem e de mulher. Débora, faz aí tua pergunta, por favor. Então, assim, como, mediante a explicação da palavra que foi lida agora, então, no caso, biblicamente dizendo, não é correto, então, o chamado pastoral para uma mulher? Ela ser pastora? Não, esse contexto não é o que Paulo está dizendo aqui, e na verdade dá uma aula inteira só sobre essa questão, Débora. Por quê? Porque na verdade existem linhas teológicas que vão buscar esse entendimento dentro da palavra a respeito da colocação eclesiástica para a mulher como pastora, ok? Eu vou dar um breve relato do que eu acredito sobre isso, e aí isso dá uma aula, tá? Não é isso que Paulo tá falando aqui, até porque não tinha esse contexto ainda, ok? Mas eu acho que diante do que eu vou falar, talvez se enquadre dentro do que Paulo está falando também. Ele está falando só sobre hierarquia espiritual de homem, mulher, ok? Então era isso, por causa dessa questão. Então, sobre essa hierarquia, homem e mulher, ela sendo e se tornando, tendo este cargo eclesiástico, ministerial, dizendo, ela não estaria acima do cabeça dela, que seria o homem? É isso que eu ia explicar agora. Se você está falando a respeito de igrejas que só tem a mulher como pastora e ela não é casada, ou ela até é casada, mas o seu marido não tem nenhum tipo de autoridade sobre a igreja, no meu entendimento, né, segundo o que a palavra de Deus diz, ela está errada, ok? Mas vou falar para vocês como Paulo está falando aqui no versículo 16. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Por que eu tô falando isso, Débora? Porque isso dá pano para manga. Então, o que eu quero enfatizar aqui com vocês é o que a palavra está dizendo a respeito de hierarquia espiritual, ok? Então, segundo a hierarquia espiritual, se essa mulher ela não tem um nível de autoridade espiritual, que é o seu marido sobre ela, se ela manda e desmanda num sentido espiritual, ela está errada, ok? E realmente isso dá liberdade para anjos e demônios atuarem dentro desse contexto aí e que fica muito perigoso, ok? Então é isso. Se existe alguma igreja onde pastor e pastora são marido e mulher e existe uma cumplicidade ministerial e essa mulher entende que sobre ela existe um marido e um homem, não há problema algum, ok? Melhor dizendo, eu já estudei com algumas pessoas que me explicaram da seguinte maneira sobre isso, gente. Uma mulher, ela não tem autoridade espiritual no sentido de pôr fundamentos apostólicos sobre uma igreja. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o marido e a mulher são pastores ou são líderes de uma igreja. E o marido acredita que o batismo é por imersão, certo? Aí ele vai lá e ensina a igreja que o batismo é por imersão. Essa mulher, por ter uma autoridade também espiritual, ela diz, não, meu marido, eu não concordo com você e eu vou provar para a igreja com ensinos bíblicos que o batismo é por aspersão. E essa mulher toma o microfone e começa a ensinar a igreja a doutrina que ela acredita que seja certa. Aí está o erro a respeito da falta de submissão dentro do contexto eclesiástico, ok? Num contexto geral, existem vários aspectos, mas num contexto eclesiástico, uma mulher jamais deve se colocar acima de um homem que está numa autoridade ali naquele ministério, naquela igreja, colocando fundamentos apostólicos,
colocando doutrina que eu quero santa, sã doutrina, a palavra de Deus, diferente da que o homem já colocou, que é aquele que está sendo dirigido pelo Senhor, é o anjo da igreja ali. Entende o que eu tô querendo dizer, gente? Mas isso aqui dá aula, tá? E dá muita aula. Mas eu nem gosto de pegar esses temas muito polêmicos, porque nós temos uma diversidade muito grande no Brasil e no mundo a respeito disso. E se a gente for querer enfrentar algumas doutrinas ou algumas igrejas nesse aspecto, nós vamos só criar polêmica, que é o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando sobre hierarquia espiritual. Mulheres, tenham o entendimento de que vocês estão abaixo dos homens. Então vocês precisam respeitar isso, porque os anjos e os demônios estão olhando para vocês. E homens, estejam cientes de que se vocês colocarem alguém sobre a cabeça de vocês, alguém acima de vocês, no sentido de nível espiritual, que não seja Cristo, que não seja o próprio Deus dirigindo a vida de vocês, vocês estão desonrando essa imagem e semelhança de Deus que vocês são, ok? Entendido aí, meninas? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso especificamente para a gente continuar aqui? Para mim ficou claro, Liz, bem claro. Obrigada. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Versículo 8. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. 9. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então aqui fica claro, Paulo dizendo para nós quem é dependente de quem espiritualmente, né? Então o homem não foi feito por causa da mulher. Deus não fez o homem por causa da mulher. O inverso é verdadeiro. Deus fez a mulher para ser essa auxiliar idônea do homem, para estar sendo cuidada por esse homem, para estar em comunhão com esse homem no seu ofício de cuidar da terra e de zelar dela. Então a mulher, ela é essa auxiliadora idônea em vários aspectos. O papel da mulher no contexto bíblico é maravilhoso, e a mulher que não compreende isso, ela tem a sua vida extremamente bagunçada no aspecto espiritual, porque ela precisa entender. Eu lembro que uma vez o Espírito Santo ministrou isso fortemente na minha vida. Se uma mulher ela quer ser próspera em tudo que ela faz, ela precisa estar recebendo da fonte do marido. Em que aspecto? Deus precisa sempre estar falando com o marido, trazendo direção, e essa mulher abaixo dele recebendo desse rio de Deus que está fluindo na vida do marido. O contrário não é verdadeiro. Ah, não, Deus precisa falar comigo, e se meu marido quiser, ele que me siga. Porque se ele não quer de Deus, eu vou buscar, eu vou fazer. Isso aqui dá outra aula para nós, mas o que eu quero que vocês entendam é: o rio de Deus tem que fluir de cima para baixo e não de baixo para cima. Então não adianta você querer ser autoridade dentro da sua casa. Eu sou solteira. Aí sim, Alessandra, fica tranquila, o rio de Deus flui de cima para baixo. Então se não existe um homem sobre você, no sentido de solteirice, de você ser solteira, fique em paz, porque o Senhor é o teu marido, ele fala, né? É ele quem vai ministrar na tua vida, sim, tá? Tanto de mulheres solteiras ou viúvas, Deus tem esse cuidado todo especial com mulheres solteiras e mulheres viúvas. Fiquem em paz. O Senhor vai ministrar, sim, na vida de vocês. A autoridade sobre a sua vida é o Senhor. Mas no que diz respeito à autoridade espiritual, o homem está acima da mulher, sim. Ok? Tá? Então, a gente está aí seguindo. Versículo 10, o versículo que eu li. Quer fechar a aula para não... Vai fechar? Fechar? Quantos minutos falou? Eu nem prestei atenção. 5 já. Vamos fechar. Deixa eu só terminar esse trechinho aqui, acho que 5 minutos dá. Versículo 10. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Gente, esse versículo, ele fecha para nós, então, o que Paulo está querendo dizer. Porque ele está falando sobre anjos. E quando fala sobre anjos, está falando dos 2 tipos de anjos que nós temos hoje, ok? Os anjos de Deus, eles estão acostumados com hierarquia. Deus criou os seres celestiais
totalmente debaixo de uma dimensão de hierarquia espiritual. Existem vários tipos de anjos, e aí vai, né? Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Então, eles já têm níveis hierárquicos. Então, Deus, quando fez o ser humano, ele também deu esse nível hierárquico justamente para que os anjos olhassem para nós e vissem o quanto nós somos tão obedientes a Deus quanto eles. Então, quando nós não servimos ao Senhor com esse entendimento, quando nós somos rebeldes, né, e não queremos agir debaixo dessa autoridade espiritual, quem está dando margem para que anjos, inclusive, possam agir, e aí nós estamos falando de demônios, somos nós mesmos, né? Então, como um demônio gosta quando ele vê um nível de hierarquia sendo quebrado? Como um demônio gosta quando ele acha uma brecha de uma esposa com o marido, de uma mulher com uma autoridade espiritual sobre a vida dela, um líder espiritual, alguma coisa assim? Como demônios gostam desse tipo de situação para se apropriar e dizer que a pessoa está dando lugar à rebeldia, né? À falta de submissão. Então, o mundo espiritual se move dessa maneira, e quando a gente compreende isso, então a gente está guardado pelo próprio Deus debaixo dessa hierarquia. Aí ele começa dizendo a respeito daquilo que eu falei sobre todos nós diante do Senhor sermos a mesma coisa. Aqui quebra o machismo. Quando alguém fala sobre machismo nos versículos que eu li acima, ele esquece de ler o versículo 11 em diante. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Então, diante de Deus, homem e mulher, eles são filhos, são criaturas, né? Antes de ter o Senhor como Senhor e Salvador, nós somos seres humanos. Nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, diante de Deus, do Senhor, nós somos todos iguais. Por isso que eu falei sobre o corpo. Homens e mulheres, todos nós somos o corpo de Cristo. E aí não há distinção. Então, diante de Deus, no sentido de o Senhor sobre a nossa vida, nós temos o mesmo nível de criação, de filhos, ok? Agora, no que diz respeito à autoridade espiritual, nós já compreendemos aqui. Versículo 13. Julguem. Um minuto? Então eu vou fechar. Vamos lá, vamos fechar então para não quebrar aqui a aula. Vamos lá, gente. Eu não lembro quantas pessoas tinham, mas vamos seguir aqui. Somos em 14? Legal. Então faltam só mais 3 entrar aí. Devem estar chegando. Versículo 13. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então Paulo fecha esse ensino, essa correção, dizendo, irmãos,
se o grande problema fosse esse dentro do corpo de Cristo, nós resolveríamos facilmente, ok? O que nós precisamos entender é que existe a autoridade espiritual sobre a nossa vida, que a mulher precisa compreender o lugar dela no reino de Deus e debaixo dessa hierarquia, que o homem também precisa entender que ele tem uma autoridade sobre a vida dele, que ele precisa honrar essa cabeça que está sobre ele, que é Cristo, que é o Senhor, né? Então, assim, porque o próprio Jesus, como homem, né, como Cristo encarnado, como Filho de Deus, ele foi e é extremamente submisso ao Pai. Ele dizia o tempo inteiro, tudo que eu falo, tudo que eu faço, é aquilo que eu ouço do meu Pai. Então, se nem Jesus cumpriu o seu propósito, quebrando esse nível de autoridade aqui na Terra, quem somos nós para achar que somos independentes, que não precisamos desse nível espiritual sobre nós, ou dessa autoridade espiritual que a palavra de Deus diz sobre nós, para cumprirmos o nosso propósito? Então precisamos entender esse lugar em Deus, precisamos compreender esse nível de autoridade espiritual que existe, ainda que você não creia, mas a palavra de Deus mostra isso para nós claramente, e cada um agir debaixo do seu nível de autoridade, do seu lugar em Deus, principalmente no corpo de Cristo. Quando Paulo corrige essas mulheres, gente, eu tenho certeza que ele estava falando sobre os absurdos que muito provavelmente muitas mulheres acostumadas com os templos pagãos, com as práticas do paganismo, com as práticas de falta de autoridade sobre a vida delas, elas estavam cometendo dentro do corpo de Cristo na igreja de Corinto. Então isso é uma correção a respeito de procedimento, a respeito de lugar, a respeito de respeito com autoridades. Por quê? Porque a igreja vai se mover de forma correta se ela entender esses lugares hierárquicos no reino de Deus. Anjos e demônios vão se submeter a nós quando nós então também nos submetemos às autoridades sobre a nossa vida. Amém, queridos? Então não é para fazer polêmica, não é para fazer agora a questão do véu, né? Eu posso pegar isso e fazer uma doutrina, como é a igreja cristã no Brasil, dizendo que os outros irmãos não são irmãos porque não fazem isso, porque só eles seguem a doutrina correta e tantas outras coisas que a gente vê inserida dentro desse contexto aqui e que pegam o texto e tiram fora do contexto. Paulo não está falando que a mulher ela tem que ter o cabelo em tal lugar, sei lá na bunda, de tão grande que tem que ser, que não pode cortar. É isso que Paulo está falando aqui, gente? Paulo está falando sobre autoridade espiritual. Paulo não está falando sobre corte de cabelo. Paulo está dizendo de um exemplo que acontece lá na cidade de Corinto, em que as mulheres cortavam o cabelo e raspavam para adorar deuses pagãos. E é isso que ele está dizendo, mulheres, o cabelo de vocês é maravilhoso. O cabelo de vocês Deus deu como uma coisa maravilhosa para deixar vocês ainda mais bonitas, ok? É disso que Paulo está falando. Mas ele está falando, se vocês quiserem fazer contenda por causa disso, não é para ser feito. Não é esse o caso. Não é para vocês criarem polêmicas ou discussões por causa dessa questão. Se vocês só obedecerem à hierarquia espiritual, já está de grande valia, ok? Por que será que Paulo colocou esse versículo 16 aí, né? Para não criar polêmica? Porque provavelmente criava-se polêmica em cima desses assuntos. E aí, não, você não é de Deus. Não, você não é do corpo de Cristo. Não, porque você corta o cabelo. Não, porque você não deixa o cabelo crescer. Gente, polêmica existe Você não vive na doutrina, como eu já ouvi muitas vezes. Você não vive na doutrina. Entende? Então, você assim, está fora da doutrina. São tantas coisas, né, que a gente percebe desde que o mundo é mundo e que a religião tomou conta do homem, buscando os seus próprios méritos de ser mais santo ou menos santo, e que não estão baseados em fundamentos bíblicos e que não estão fundamentados naquilo que Deus realmente falou para o homem obedecer. Me mostrem no Velho Testamento, principalmente, aonde foi que Deus, lá para Moisés, coloca essa questão do cabelo, de não poder cortar o cabelo. As mulheres não cortavam o cabelo ali em Israel porque isso não era uma prática comum.
porque elas tinham como beleza, como honra para elas o cabelo comprido, entende? Então, muito cuidado com essas questões, viu, queridos? Muito cuidado. Então, assim, eu não tô aqui para criar também discussão e nem contenda em igreja nenhuma, longe de mim, eu não gosto disso, mas eu queria que vocês olhassem para a palavra de Deus assim como eu tenho olhado e visto aonde é que o texto se encaixa para o contexto em que Paulo está falando e aí sim aplicarmos para o nosso dia a dia, ok? Se eu pudesse citar algo que hoje tem invadido as igrejas e que tem contaminado o corpo de Cristo, principalmente no que diz respeito às mulheres, é justamente o próprio feminismo. Porque muitas de nós já está contaminado com essas práticas do feminismo, ok? Muitas mulheres cristãs já têm tido atitudes e falas extremamente feministas dentro da igreja, gente, não estou falando fora. Estou falando dentro da igreja. Mulheres que não se submetem aos seus maridos, mulheres que não obedecem aos seus maridos, mulheres que não querem obedecer aos seus maridos, ok? Mulheres que não querem obedecer hierarquia dentro da igreja, que acham que pode fazer o que elas quiserem, porque eu sou dona do meu nariz, né? Então eu estou falando no sentido geral como corpo de Cristo, ok? Mais do que isso, as falas feministas de que a mulher, ela jamais é aquela para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, que ela tem o seu lugar na sociedade, e tantas coisas. Se nós formos citar aqui, a gente vai passar a aula e a gente não vai entrar dentro do contexto daquilo que a gente está falando, mas mulheres principalmente que estão aqui na aula junto comigo e aquelas que vão ver aqui o vídeo depois, muito cuidado com essa falta de submissão à hierarquia espiritual. Não estou nem falando a respeito só propriamente dito aos maridos, mas tudo aquilo que diz respeito à autoridade espiritual sobre a nossa vida. Nós precisamos estar atentas para estar justamente debaixo de um entendimento e debaixo de uma autorização. Nível de hierarquia espiritual fala de autorização. Nós estamos verdadeiramente autorizadas a fazer o que estamos fazendo, nós estamos autorizadas e indo debaixo da bênção dos nossos maridos, dos nossos pastores, fazer o que nós estamos fazendo, ou nós estamos fazendo por conta própria e indo contra muitas vezes essa autoridade dos nossos maridos, dos nossos líderes. Então esse aí fica um alerta para nós mulheres. E para os homens, muito cuidado sobre o que vocês têm posto sobre a sua cabeça. Se Cristo não tem sido a direção para sua casa, a direção para sua vida, muito cuidado. Vocês podem estar desonrando a cabeça de vocês quando vocês agem por conta própria, não buscam na palavra de Deus a direção para a vida de vocês como marido, como pai, como líder espiritual. Então esse é o recado de Paulo para mim como mulher e para vocês como mulheres e homens, ok? É disso que ele está falando. Vamos para o versículo 17? Vamos entrar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque o assunto acabou, tá? Agora ele vai mudar para um novo assunto. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aqui sobre a cabeça, sobre o cabelo, aproveitem para falar aqui agora, para não restar dúvida. Vamos lá? Versículo 17. Bom, Pode falar. sou eu. Pode falar, Cleonice. Poderia fazer um adendo sobre a hierarquia espiritual? Pode sim. Nós não podemos nos esquecer que a falta da obediência da hierarquia espiritual, ela é vista como uma rebelião, né? Então isso causa a nós grandes danos, porque a própria palavra ela diz que ela é vista como rebelião. Outra coisa também que nós não podemos esquecer quanto ao chamado. Muitas vezes dentro de um lar, a mulher é crente e o homem não. Isso não tira a autoridade do homem dentro do lar, mas espiritualmente falando, a mulher tem a autoridade espiritual pelo conhecimento da palavra. Mas mesmo assim não podemos nos esquecer que muitas vezes existem pastores, né, que dizem, larga teu marido lá, briga com ele e vem embora. Não, a palavra diz que a mulher sábia é de boca calada, que ela vai ganhar dentro de casa, né? Então,
não esquecer que a autoridade foi dada por Deus. Então, se a mulher ela é crente, ela tem conhecimento, ela tem por obrigação orar pelo seu marido, mas continuar na obediência a Cristo. Era isso que... se estou correta nisso, se não estou, é um adendo aí, pode falar, por Eu favor. ia falar justamente isso, Cleonice, que a Cleonice perguntou. Então, sobre essa questão, a Cleonice tem razão e é assim, É o caso que eu vivo no caso aqui. o seu marido não é cristão, é isso, Débora? É cristão, mas não congrega. E eu congrego com os meus filhos. Entendi. Então, na verdade, assim, nada muda, gente, no quesito autoridade espiritual. É isso que ela falou e eu vou complementar, então, aqui, se há ainda essa dúvida na cabeça de alguém também, ok? Um homem crente ou não crente, ele não deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, ok? Então, assim, quando o homem não é convertido e a mulher ela tem o papel duplamente de ganhar esse marido como mulher sábia dentro da sua casa e continuar obedecendo e se submetendo espiritualmente a esse marido. Em nenhum momento ela deve se rebelar ou se levantar contra esse marido por ele não ser cristão. O que a palavra diz, e a gente já leu lá atrás, é que se alguém, então, acha que não deve viver com essa pessoa para se submeter a ela por ela não ser cristão, então é melhor você se separar. Não que Paulo e nem Deus deseja separação. Longe de mim, e é exatamente o que a Cleonice acabou de falar. Tem líderes espirituais que dizem para membras, mulheres principalmente, né, quando o marido não é crente, para ela largar o marido e servir a Deus e porque o marido não deixa. Isso é extremamente errado, ok? Dentro do contexto igreja e o que a palavra de Deus diz, ok? Mas se há um consenso entre as partes, entre os dois, de que eles não querem viver juntos justamente por causa desse julgo desigual, é uma questão deles, do casal, e não de uma liderança, dizer ou de qualquer outra coisa. Mas Deus não deseja. Essa mulher pode muito bem, sim, orar e vice-versa, tá, gente? E esse homem também pode orar por essa esposa para que ela também se converta. Que vamos colocar o inverso, a gente colocou a mulher aqui, mas e o homem que é convertido e a mulher não é? E essa mulher não se submete a esse marido de forma nenhuma, justamente porque por ela não ser cristã, ela não entender esse nível de submissão que ela tem para o marido. Então essa mulher, ela é descrente, ela não obedece o marido dela em nada, não se submete ao marido em nada dentro de casa e nem fora. Isso também é ruim, é também difícil para esse homem ter uma mulher como essa dentro de casa. Então, os dois contextos, eles têm que ser vistos de uma maneira sóbria, de uma maneira sensata e de uma maneira de buscar em Deus a salvação de ambos os lados, para que o Senhor complete essa obra dentro de uma família. O divórcio nunca é a melhor opção para nenhum casamento, ok? Então a gente já deixa isso bem claro, tanto no sentido natural quanto no sentido espiritual, ok? A apostasia também é um divórcio. Então quando você decide também abandonar o Senhor e adorar outros deuses, você também está se divorciando. Então a palavra é totalmente contra o divórcio, tanto natural quanto espiritual, ok? Mais alguém ou apareceu outra dúvida mediante isso? Aproveitem para falar aí para a gente passar para o próximo assunto. Então vamos seguir. Versículo 17 em diante. Eu vou ler o texto, muito provavelmente não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas a gente vai falar uma parte aqui do que a palavra já está dizendo para nós. Versículo 17 em diante. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que seja conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor,
porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Então aqui a gente tem o texto mais lido dentro do contexto cristão, né, em qualquer igreja. Então a gente tem todos os meses, ou todas as semanas, ou todos os tempos em que a igreja de Cristo ela vai tomar a ceia, ela vai participar da ceia, esse texto é lido nas igrejas. Mas se a gente para e começa a olhar para esse texto dentro do contexto que ele foi escrito, a gente vai compreender algumas coisas a mais do que simplesmente pensar na ceia, pensar na Santa Ceia, que a gente chama, né? Por quê? Porque Paulo está continuando uma carta para a igreja de Corinto e ensinando e corrigindo algumas coisas que estão acontecendo ali para a igreja e servem para nós hoje e que serviram para outras igrejas ao longo da história da igreja. Ele começa dizendo assim: do assunto que eu vou falar com vocês agora, eu não posso elogiar vocês, pelo contrário, né? Tenho até vergonha. Por quê? Ele diz lá no versículo 17: Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Gente, se a gente já pegar só esse versículo 17, Paulo está dando uma grande correção para a igreja de Corinto como corpo de Cristo, como igreja ali na cidade de Corinto, dizendo que as reuniões, ou no nosso linguajar de hoje, os cultos, fazem mais mal do que bem. Como assim, Paulo? Como assim estar reunido, estar na igreja, estar congregando pode fazer mal para a gente que é crente, que é cristão? Como assim? Vamos ver o que está acontecendo aqui com os irmãos. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Se nós pegarmos, né, o início das cartas que Paulo escreve, as grandes discussões, né, que existem dentro das igrejas a respeito do próprio apostolado de Paulo, a respeito de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e tantas outras questões que já surgiram aqui nesse primeiro século da igreja e que criavam então divisões, né? Os fariseus convertidos que queriam levar, os judeus, na verdade, perdão, convertidos que queriam levar os cristãos a se circuncidarem, né? A não comerem os alimentos que eles não comiam, e tantas outras questões que a gente vê dentro dessas cartas que traziam grandes contendas, grandes divisões, né, no corpo de Cristo, e que nada disso tinha a ver com o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque
Paulo estava ensinando, os próprios apóstolos estavam ensinando, e eles estavam se pegando em falsas doutrinas ou em religião humana para cobrar uns aos outros. E isso automaticamente trazia divisões dentro da igreja. Então eu imagino que na igreja de Corinto não era diferente. Eles estavam ali reunidos e os grupos, cada grupo com a sua doutrina, ou com o seu entendimento, ou com a sua maneira de ver as coisas, queria que o outro grupo seguisse a sua forma de ver o evangelho. Se não fosse assim, eles criavam como se fossem contendas e divisões, como Paulo está dizendo aqui. Então Paulo está dizendo assim, no meio de vocês, quando vocês se reúnem, quando vocês estão ali reunidos nas casas, ou nos lugares onde vocês se reúnem, isso tem feito mais mal do que bem. Por quê? Porque vocês criam discussões desnecessárias, vocês criam contendas, vocês criam polêmica entre vocês, vocês brigam uns com os outros. Lembra sobre o litígio, gente? Sobre os irmãos levarem os outros para o julgamento diante dos homens? Se você recapitular alguns problemas que Paulo já corrigiu aqui dentro de Corinto, vocês vão ver do que Paulo está dizendo aqui. As reuniões de vocês não passam de momentos que, ao invés de vocês se reunirem como corpo de Cristo, vocês estão mais preocupados em criar divisões, em criar placas de igreja diferente, vamos dizer assim para a gente entender, né? Cada um quer seguir a sua própria doutrina, cada um faz a sua própria interpretação do texto bíblico, e aí querem que os outros sigam a sua própria visão de mundo cristão, ok? Disso que Paulo está falando. Então as reuniões de vocês não têm feito bem aos membros do corpo de Cristo, mas tem feito mais mal. Mas Paulo diz assim, mas isso é bom. Sabe por que é bom? Aí ele fala por quê. Olha o versículo 19. Pois é necessário que haja, esse haja com H, tem que ter, divergências entre vocês, para quê? Para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então eu nunca vou saber de verdade quem é joio e quem é trigo no final das contas, se essas pessoas não se manifestarem. Então, geralmente, as pessoas que manifestam as obras da carne, como nós já vimos em Gálatas, e a gente vai ver um pouco mais em outras cartas de Paulo, as pessoas que manifestam obras da carne, e que uma delas é a divisão, elas têm a tendência de realmente estar sempre em evidência dentro do corpo de Cristo. Então, as pessoas que não têm fruto do Espírito, mas que são convertidos, estão inseridas dentro do corpo de Cristo, elas vão aparecer através dessas divisões, dessas brigas, dessas contendas, dessas obras da carne sendo manifestas no meio da igreja. Para quê? Para que elas sejam, então, manifestadas e possam ser corrigidas. Então, como é bom, né, quando as pessoas elas mostram quem elas realmente são, porque assim elas podem ser corrigidas, é disso que Paulo está falando. Ou elas são corrigidas e voltam para o prumo, e voltam para o lugar correto, ou elas simplesmente são colocadas para fora mesmo, porque elas só estão contaminando o corpo de Cristo, elas não querem saber da sã doutrina, elas não querem saber de Jesus, elas querem saber de criar confusão, contenda e divisão. Então, esse grupo existe desde a igreja primitiva e vem caminhando dentro da história da igreja há mais de 2000 anos, e nós temos isso no nosso contexto de igreja. Então vamos seguir. Então é para os que são aprovados aparecerem aí, né? Para os que realmente demonstram o fruto do Espírito na sua vida. É manifesto rapidamente. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O que Paulo está dizendo, gente? Vamos voltar para o contexto? Essas reuniões que Paulo está falando que não fazia muito bem, mas fazia mais mal, essas reuniões não são como nós temos na nossa mente, gravados já do nosso culto de domingo, dos nossos cultos da nossa igreja. Não era nesse formato que nós tínhamos os cultos, as reuniões
na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era feita de casas ou de lugares onde os cristãos se reuniam para então ter comunhão. Quando a igreja primitiva nasce ali em Atos, uma das frases ou um dos versículos que mais são citados é: a igreja estava sempre no partir do pão e nas orações e na comunhão. Por quê? Porque eles se reuniam para estar nesse momento de comunhão. E voltando historicamente para esse momento da história, a gente está vendo um contexto do Império Romano onde existe já uma perseguição em massa sobre os cristãos por parte dos imperadores e que já estão oprimindo aqueles que se dizem cristãos, aqueles que estão dentro desse contexto. Então eles começavam a passar dificuldades financeiras, inclusive, em cada região que eles estivessem. E não era diferente em Corinto. Então eles também tinham uma situação financeira, econômica, muito difícil em Corinto nesse momento. Se a gente pegasse a parte histórica, vocês iam ver o quanto esses cristãos já estavam sofrendo nesse momento pela perseguição do Império Romano e pela escassez econômica mesmo naquelas cidades, no próprio Império Romano. Então, Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, vocês não têm entendido que essas reuniões é para ter comunhão. E comunhão fala de sentar-se à mesa, de estar todos juntos para comungar de um mesmo alimento, para repartir aquilo que está na mesa. É disso que Paulo está falando. Então, quando eles se reuniam, cada um trazia da sua própria casa os alimentos para eles se reunirem e ali eles cearem junto, eles comerem junto. Então, quando a gente tem essa imagem da ceia, a gente automaticamente leva para a nossa ceia da igreja hoje, que é um pedacinho de pão cortado lá já numa vasilha e um pouquinho de suco de uva num copinho para a gente tomar. Mas não era esse o contexto da época. Nesse momento da história, eles levavam, pães, né, inteiros assados, comida mesmo, animais assados, e todo tipo de comida e todo tipo de bebida. Então, o vinho, ele era levado em litros, né? Em vários litros, então cada um levava um pouco. Os mais abastados financeiramente chegavam, consequentemente, com maiores alimentos nas mãos, colocavam na mesa e ali já começavam a se servir. Por quê? Porque geralmente as pessoas que não eram escravas nesse momento da história, que tinham uma situação financeira maior, elas tinham maior liberdade de ir e vir. Então elas não dependiam de horários. Agora imagine os irmãos, por isso que Paulo está falando sobre as pessoas que não têm nem o que comer. Porque muitos deles eram simplesmente funcionários, empregados ou até escravos de muitos ali na cidade de Corinto. Então quando eles chegavam para essas reuniões, muitas vezes os bonitinhos que já tinham chegado antes já estavam com a barriga cheia, já tinham comido tudo que estava ali na mesa, já tinham bebido muito vinho, muitos deles já estavam realmente embriagados, já estavam altos de tanto tomar vinho, e esses irmãos que tinham menos condições chegavam e muitas vezes nem conseguiam se alimentar direito, porque já tinha acabado toda a ceia, já tinha acabado todo o alimento na mesa. Então eles ficavam ali, participavam da reunião, mas nem comer eles comiam. Paulo está falando, isso é uma vergonha para vocês como cristãos, porque quando vocês se reúnem para ceiar juntos, para comer juntos, para partilhar de comunhão, vocês não têm esperado uns pelos outros. Vocês vão chegando e vão comendo e vão se divertindo e vão deixando as pessoas que vão chegando mais tarde sem nem ao menos se alimentarem. Será que vocês não têm casa para comer? Será que vocês decidem ir para as reuniões de vocês de comunhão justamente só para comer e beber, para se divertir? Que momento é esse de comunhão que vocês estão tendo? Paulo está corrigindo uma prática que está acontecendo na igreja de Corinto e que está trazendo problemas ao invés de solução. Ao invés de comunhão, está se trazendo tristeza para aqueles que têm menos, para aqueles que chegam por último, para aqueles que não conseguem trazer talvez o seu alimento de forma digna para aquele lugar onde eles estão se reunindo. Então, a igreja de Corinto estava se tornando
uma igreja que só pensava em si mesma. A igreja de Corinto estava se tornando um povo que estava separando a elite do povão, estava separando os mais abastados daqueles que eram talvez escravos. Então já estava havendo toda essa divisão ali no meio dos irmãos de Corinto. E Paulo está corrigindo. Gente, esses momentos de comunhão, de vocês se sentarem à mesa, que eles realmente faziam, né, como se fosse um grande banquete, e se sentavam à mesa todos juntos para comer juntos, estava se tornando um momento de falta de conhecimento e entendimento do que realmente aquele momento é. Por isso, Paulo vai começar trazendo o ensino da ceia, corrigindo, né? Porque ensinar ele já tinha ensinado. Ele começa a corrigir esse princípio da ceia logo em seguida. Eu não vou entrar porque o texto ele vai pedir uma certa explicação para nós de outras coisas aqui nesse contexto. Então a gente para aqui no versículo 22 e aí semana que vem, na quinta-feira, a gente já inicia a partir do versículo 23 falando sobre o que é a ceia do Senhor, o que é esse momento, o que é entender o que é o corpo de Cristo, o que é o cálice. Gente, é tão importante o entendimento da gente desse ensino que Paulo está dando, que não tem nada a ver simplesmente com o texto de ceia que eu leio e que a gente come um pedacinho de pão e toma um pouquinho de suco de uva, mas tem muito mais a ver com o entendimento do que é ser corpo de Cristo, do que é ser igreja, do que é ter comunhão uns com os outros. É praticamente disso que Paulo está falando e a gente vai entender melhor semana que vem sobre esse assunto. Amém, queridos? Queria que alguém, se alguém quiser, né, que abrisse aí e orasse por nós para terminar essa aula. Semana que vem a gente vai continuar aí de onde nós paramos. Alguém quer orar? Senão eu oro aqui. Amém, vamos orar então. Jesus, eu quero muito te agradecer por esse momento tão precioso